Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Odontocast. Hoje estou recebendo mais duas cirurgiãs dentistas. Vou apresentá-las aqui. Um prazer imenso. Direto de Campinas, estamos gravando aqui no estúdio em Limeira. Eu estou falando da doutora Sumara Chulucci. Ela que tem a sua formação na Unicamp desde 1987, sua graduação pela FOP, é especialista em prótese dentária pela USP em 2003, especialista em ortodontia pela FUNORTE desde 2013, fez a sua residência em DTM pela Universidade de Los Angeles em 1999, é Invisalign Doctor desde 2020 e atua em seu consultório particular desde 1988. E ao lado dela está a doutora Ana Cristina Vasques. Fez a sua graduação pela PUC de Campinas desde 1994, especialista em ortodontia pela São Leopoldo Mandic desde 2007, pós-graduada em ortopedia funcional dos maxilares desde 2000, Invisalign Doctor desde 2017 e atua em sua clínica particular desde 1995. Estou recebendo aqui minhas amigas, doutora Ana Cristina e doutora Sumara Chulucci. Um prazer imenso poder fazer esse podcast com vocês. Confesso que há algum tempo que eu não falo desses temas como Invisalign, ortopedia funcional dos maxilares, enfim. Vocês vão me ajudar também a fazer essa entrevista. Doutora Sumara, seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e já acompanho esse canal. E é um prazer poder conversar e falar do que a gente mais gosta, que é a ortodontia, a odontologia, a reabilitação oral. Estamos aqui para bater papo. Doutora Ana Cristina, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos tentar esclarecer aí algumas dúvidas, algumas questões importantes aí para o pessoal ouvir, né? Vamos em frente. Doutora Sumara, eu vou conversar com você. Eu queria que você falasse da sua formação. Obviamente, aqui de uma forma bem reduzida, nós recebemos aqui, mas eu queria que você falasse da influência sua dentro da odontologia, quem que inspirou você, ou por que você escolheu a odontologia. Alguns colegas passam por aqui e eu costumo dizer que eles miram a medicina e acertam a odontologia. Foi o seu caso também ou não? Não foi meu caso. Eu não tenho nenhum dentista na família. Eu, na época que a gente começa a escolher a profissão, eu fui fazer um tratamento dentário com um dentista e gostei muito da forma como fui tratada e ele me explicou um pouco da profissão. E aquilo me encantou e, a partir dali, eu comecei a pensar sobre a possibilidade de fazer odontologia. Eu já sabia que eu gostava da área de biológicas, já sabia que eu gostava de cuidar de pessoas e eu achei que a odontologia ia me fazer feliz e eu acertei. Doutora Ana Cristina, me fale da sua formação e quem que te inspirou, por que você escolheu a odontologia? Olha, não tenho nenhum dentista na família. Eu fui a primeira, na verdade, minha irmã que seguiu o meu caminho. Mas foi desde criança. Quando eu ia no meu dentista, eu achava aquilo muito legal. Eu via ele mexendo naquela massinha, aquele cheiro de dentista eu gostava. Desde então, eu falava, eu quero ser dentista. E depois, quando as minhas irmãs mais novas colocavam um aparelho com um profissional, eu acompanhava nas consultas e eu achava aquilo muito legal. Eu falava, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer. Foi assim. E depois a minha irmã me seguiu e hoje em dia a gente é sócia, inclusive. Na época que você fez graduação, na sua sala, a maioria já era mulheres ou não? Sim, a grande maioria é mulher. Acho que eram 100 alunos, 80 mulheres e 20 homens. Na época da doutora Sumara, não estou dizendo que ela... Mas, né, ela tem a formação aqui de 1987, tem uma caminhada dentro da odontologia. Eu acho que lá era diferente na sua época, ou já era mulheres, a maioria? Olha, foi interessante essa sua pergunta, porque a minha turma ela foi muito falada na época, porque era exatamente a metade. A turma anterior era a maioria homens. E a partir da minha turma foi metade e depois aumentou o número de mulheres. A mulherada tomou conta da odontologia, né? Mas a minha foi exatamente metade. 50% homens, 50% mulheres. Na época que você fez odonto, doutora Sumara, qual que era a especialidade da vez? Porque, assim, tem épocas isso, né? Eu não sei qual que é a da vez agora. Eu acho que a Hoff deve ser uma das áreas que
a mulherada tá mais assim, entrando de cabeça, enfim. Mas tinha uma especialidade que o pessoal procurava mais na sua época, não? Então, é muito legal essa pergunta, porque assim, na minha época, a gente saía com uma formação integral para ser dentista clínico geral. Não tinha o que tem hoje, uma tendência a ir para um lado ou ir para o outro. Obviamente que a gente gostou mais de alguma coisa dentro da graduação, mas a gente saía com formação para ir para consultório. Na minha época, não podia nem fazer especialização em seguida. Eu tinha que esperar 2 anos de exercício da profissão como dentista clínico para daí fazer uma opção por uma especialidade. E não tinha mesmo um modismo, uma tendência. Não tinha. O pessoal fala muito dentro da odontologia que o profissional, doutora Ana, ele sai da graduação e ele já é um cirurgião dentista habilitado para fazer todos os tipos de procedimentos. E alguns colegas que têm especializações, não só da ortodontia, mas da bucomaxilo, entre outras áreas, falam muito que o cirurgião ele precisava fazer uma prova, como tem na OAB, para poder exercer uma área específica, né? Porque uma vez que você segue para uma área, você precisa ter uma formação. Eu não sei se hoje é assim, mas a ortodontia, eu conheci muitos ortodontistas que não fez especialização em fazer ortodontia. E ele é habilitado para fazer ortodontia, né? Isso assim, é uma das coisas importantes. Assim, a ortodontia, na faculdade, a gente tem uma pincelada de pouca ortodontia, coisa. muito pouca coisa, e mais assim, uma ortodontia de aparelho móvel, 6 meses, vamos dizer, na faculdade, direcionado para isso. Então, a gente tem que fazer uma nova faculdade para você ser ortodontista. Fazer um pós, né? Fazer uma pós. Mas eu acho também que é muito importante clinicar por um tempo, fazer um pouco de tudo que você aprendeu para você escolher o que você quer. Porque às vezes você tem na cabeça, eu quero ser isso, e depois na prática isso é tão diferente, né? E lidando na clínica mesmo, no dia a dia, que você vai sentir. Eu, por exemplo, primeiro eu tentei fazer curso de endodontia, né? Para especialização de canal. Fiz só um aperfeiçoamento, aí eu falei, não acho que não é bem isso. E aí eu fui experimentar a ortodontia, que eu já tinha essa ideia desde adolescente, e aí que eu me apaixonei mesmo pela especialidade. Orto. Porque eu conheci muita gente que não tinha título de especialista e fazia ortodontia, só com cursos de aperfeiçoamento sem ser especialista. Conheci vários ortos assim. Que não é o certo, caminho, né? não é o certo. Mas não por isso, às vezes, não são ótimos ortodontistas, né? Não é ilegal, inclusive. Não é ilegal. Não é ilegal. Não é. O CRO, desde que você tenha um CRO, você pode exercer qualquer uma das especialidades. A Hoff, por exemplo, eu não sei onde tem, especialização em Hoff começou agora, porque no começo não tinha. Não. E a galera fazia Hoff, especialista em Hoff e não tinha especialização. Sim. E dentista tem uma habilidade, né? Manual, uma delicadeza, uma destreza que também casa muito com a Hoff, né? E um conhecimento da anatomia facial. Sim. Mas eu não concordo de fazer cursos pequenos de um fim de semana, de um mês, e sair aí fazendo qualquer especialidade. Esse que eu acho que é o grande problema, né? O profissional que faz um curso de fim de semana e na outra semana ele é especialista. Ou falar, não, é tranquilo, seja qual for a especialidade. Exatamente. Doutora Sumara, por que escolheu a prótese dentária? O que te levou a fazer essa especialidade? Eu sempre gostei de tratar adultos e adultos até sênior, os mais velhinhos. Sim. Eu sempre tive facilidade com os mais velhos, desde a graduação. Eu fiz muita prótese na graduação, a gente já tinha uma tabela de trabalho mínimo a ser feito na graduação e eu sempre superei isso dentro da graduação em termos da prótese. Então, já saí com esse talento, dom, chame do que for, né? E aí, na clínica de particular, eu vi que era uma área que eu realmente gostava. E aí, eu fui buscar me especializar mais, porque realmente a prótese ela demanda também muito conhecimento, são muitas técnicas, envolve trabalhar com terceirizados, né, que são os técnicos, os laboratórios, então a gente tem que ter conhecimento a mais, que isso na graduação a gente não tem.
E que hoje tem, eu não sei se na sua época tinha a parte da estética do dente, porque hoje um bom protesista, ele é um esteticista do dente, vamos dizer assim, né? Porque você trabalha com essa questão do refinamento. Já tinha essa área na sua época ou não? Não tinha. A gente trabalhava assim, muito preocupado com devolver função, né? Que hoje a gente também tem que ter essa preocupação. A gente aprendia muito com relação assim ao funcionamento da oclusão, ao funcionamento da boca, mas não tinha essa pegada estética. Então, se usava muitas coisas com metal, né? E isso não era um problema, porque o próprio paciente não questionava isso. Hoje não. Hoje eu faço reabilitação, faço a parte de prótese, mas já pensando muito na parte estética, né? Que é a escolha dos materiais, Sim. o que eu vou fazer, o que eu vou propor para o paciente. Que o paciente vem, na verdade, pensando na estética, né? Muitas vezes, sim. Muitas vezes vem. Mas como eu também atendo a área de disfunção de articulação, disfunção de casos de DTM, eu também recebo pacientes que vêm com dores e por uma oclusão mutilada, digamos, né? Perda de dentes. E ele nem está procurando estética, ele está procurando uma solução para a dor dele. Funcional, para dor, para melhorar a mastigação. E, logicamente, que a estética vai trazer para ele algo ainda mais, né? Eu sempre falo isso, olha, eu vou te devolver a sua boca confortável, você vai ficar sem dor. E de brinde você vai ganhar uma estética, vai ficar lindão. Você normalmente tem que trabalhar com outro profissional, é um tratamento multidisciplinar quando você fala de prótese, né? Sim, sempre. Né? Pelo menos um laboratório técnico, né? Sempre está associado com outro profissional. E essa questão da disfunção temporomandibular, hoje é um paciente que tem um perfil diferente, né? Porque ele tem dor e ele quer, obviamente, uma resposta. Ele quer, né? Não quer sentir dor, né? Como que é o tratamento com esses pacientes? Que são perfis diferentes, né? São perfis diferentes e, de novo, é o profissional que trabalha com dor, com esse tipo de paciente tem que gostar muito de cuidar de pessoas, porque as pessoas vêm realmente com dor. Dor é dor. Então, dor é desconforto, dor mexe com o emocional e... Estresse, né? Estresse, os dias de hoje. Então, realmente, não é uma especialidade fácil. Com o tempo, a gente vai conseguindo entender o que cabe ao dentista, o que cabe a um fisioterapeuta para nos ajudar a um relaxamento muscular, o que cabe a um psicólogo, ao que cabe a um neurologista. Então, é uma especialidade multidisciplinar, com certeza. E só o tempo vai dizer isso para o dentista, vai fazer ele entender que ele tem que trabalhar em conjunto para ter um bom resultado. A gente tem uma pauta que nós elaboramos aqui antes de a gente começar quando a gente ia gravar esse podcast, mas eu estou saindo um pouquinho da pauta e vou continuar saindo. Se por um momento vocês acharem que não, eu quero falar sobre isso, a gente volta e fala. Tá ótimo. Tá tranquilo. Tá fluindo bem. Você que nos acompanha pelo canal da Odontocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando um pouco desse podcast, alguns cortes, e vamos estar deixando na descrição do vídeo os contatos da doutora Ana Cristina, da doutora Sumara, para você que tiver alguma dúvida com relação aos temas que nós vamos estar abordando aqui. Eu vou fazer uma pergunta bem pertinente para vocês, falando sobre DTM, e é uma pergunta meio de gaveta que eu faço para todos os ortodontistas, que obviamente não vou deixar vocês passarem sem responder. O tratamento ortodôntico, doutora Ana Cristina, no seu ponto de vista, que talvez pode ser que a doutora Sumara tenha um ponto de vista diferente, ele pode trazer algum tipo de problema com relação à disfunção temporomandibular? Porque você está movimentando, né, a maxila, ali, a mandíbula. Existe comprovação, alguma coisa relacionada a isso ou não? Sim, com certeza. Se não for um tratamento bem conduzido, né, se o diagnóstico não for bem feito e o tratamento não for feito corretamente, você pode causar interferências na mastigação do paciente, na sua oclusão, que podem, sim, gerar um problema na sua articulação a longo prazo, com certeza. Porque você está movimentando, né, e a força que faz o aparelho, né, a gente não tem muito essa dimensão, mas fisiologicamente pode trazer algum problema para o paciente nesse sentido. Como você enxerga isso, doutora?
Do jeito que você está colocando, eu vejo assim, realmente, durante o tratamento, o paciente pode ter desconforto, dores que possam gerar uma dor muscular e articular. É um tema muito controverso. Existe uma escola que acredita que a oclusão não tem uma relação direta com uma disfunção de ATM e uma outra escola que diz que a oclusão é um fator preponderante e importante na DTM. Então, assim, o que eu vejo que você pode ter uma oclusão muito, muito ruim, e não ter nenhum problema articular. Já vi isso, já recebi pacientes que você olha e fala, nossa, você não tem dor, nada. E já recebi pacientes com uma oclusão perfeita, chaves perfeitas, intercuspidações perfeitas e com dores. Então, logicamente, que isso não quer dizer que o ortodontista pode ser displicente e dizer assim, não, eu vou conduzir, que isso não importa, a oclusão não importa. Não. Como a Ana Cristina falou aqui, o profissional ortodontista ele tem que conduzir o trabalho, a fazer um planejamento para terminar numa oclusão melhor possível, para que realmente não cause interferências e que isso possam levar dores. Então, mas não é causa. Mas é assim, acho que o que eu quis dizer é se você faz uma iatrogenia, vamos dizer, um procedimento realmente errado. Você coloca um dente numa posição indevida. Vai gerar, com certeza. Pode gerar, um né? problema. E o inverso, não o inverso, mas existe muito paciente que procura a gente também com dores de ATM ou musculares e acham que um aparelho ortodôntico pode melhorar isso. Uhum. E isso não é verdadeiro. Então, eu sempre falo, não acredite se algum ortodontista te falar que ele vai te curar disso. Porque você pode deixar a oclusão perfeita no final do tratamento e ele continuar tendo dor, continuar tendo estalo, continuar tendo, né, ruídos. Até porque o problema uma de regra. disfunção, né, ele está muito mais associado ao estilo de vida do paciente, pelo menos é o que os colegas, né, apresentam aqui, estresse, né, ansiedade, a questão do bruxismo, né, apertamento e outras causas associadas que pode levar a um problema de disfunção, né? Pelo menos assim, alguns colegas citam aqui. E o que você falou, por exemplo, no seu ponto de vista, é bem controverso, é como a doutora Sumana falou. Eu recebo colegas que batem nessa tecla que a ortodontia, ela pode sim trazer um problema, né? E alguns colegas... Principalmente quem não é ortodontista gosta de bucomaxilo, não é ortodontista, é bucomaxilo. Exatamente. Profissionais que fazem cirurgias de ATM, lógico, porque você está movimentando e aí... você pôs aparelho? Então é isso. Imagine se você tem um problema no joelho e você mexe no outro e tal, então cada um tem uma e eu forma ia fazer essa comparação. Em outras articulações do corpo, se você já tem ali uma degeneração, um problema esquelético, do mesmo jeito que você pode ter na ATM, né? Sim. No disco, na cartilagem, não vai ser um aparelho que vai corrigir isso e vai te devolver toda a saúde. Você vai mexer nos dentes, você vai dar uma oclusão mais equilibrada, mas aquele problema da articulação vai continuar lá. Pode não piorar, mas ele está instalado, a não ser que você faça alguma coisa cirúrgica. Sim, e sim. nem isso é certeza de resultado. Você sabe que eu já gravei alguns... crescendo demais. Eu já gravei alguns podcasts falando sobre disfunção temporomandibular e, cara, é um assunto que não tem fim, cara. Não vai ter fim. Você recebe, não tem fim. Você fala, viu, tem cura, não tem cura. Outros, melhora. A gente depende da qualidade do paciente, precisa da colaboração do paciente. Usa placa, não usa placa. Usa placa, não usa placa. Sim. Já vi que participei de congressos falando que tem a ver, muitas das vezes, por que tem mais mulheres e não estão em homens, aí mulheres porque estão anticoncepcional, tem relação com isso. Então, tipo assim, é um assunto que o negócio é gigante. E aí, toda vez que eu falo sobre esse tema, eu vou aprendendo alguma coisa nova, alguém traz alguma coisa nova. Atualmente, todos os meus casos de disfunção de ATM, para mim, regra, tem que fazer a fisioterapia junto comigo. É o mínimo, além se é indicado placa, estabilizadora. Todos os seus casos mas todos os meus casos vão para fisioterapia.
para uma fisioterapia específica, com uma fisioterapeuta especializada na área, porque muda completamente o resultado. Porque, pelo menos, aquele relaxamento muscular que é gerado ou de tensão, de estresse do emocional, ou próprio da uma oclusão ruim, a gente já tem uma diferença muito grande. Então, isso, para mim, assim, nos meus casos, foi assim, uma diferença muito grande de... E que faz muito sentido se você comparar com as outras áreas do Isso. corpo, né? Tudo você não tem que ir para fisioterapia. Você operou o joelho, você vai na fisioterapia. Você torceu o tornozelo, você... Por que para cá não vai, né? Não, e é interessante que a físio evoluiu muito, né? Com os lasers hoje. Muito, muito. Demais, com coisas né? integrativas, né? Que associa, assim, ao Demais. tratamento de dor. Sim, ajuda demais o paciente, né? Sim, muito, muito. Todos os seus casos, você inclui a placa nos tratamentos Nem ou não? todos Nem os casos, não, nem todos. Mas, hoje em dia, eu falo assim, é quase que todo mundo, quem usa óculos, ou usa placa. Então, assim, a maioria cabe uma placa estabilizadora. Mas nem todos os casos a gente vai indicar placa. E sempre está associado ao bruxismo ou também não? Não, às vezes não está associado ao bruxismo. E tem problema de DTM. Isso, e tem problema de DTM. Dá um podcast só falar de DTM aqui, viu, gente? Vamos, Dá um podcast tanto só falar de Já DTM. mudamos o caminho dessa prosa. Já começou já diferente. Doutora Ana, você fez uma pós-graduação em ortopedia funcional. Tem tudo a ver com a questão da ortodontia, que é a sua primeira especialização, né? Sim. O que você via? Os problemas gigantes que chegavam para você na ortodontia e você falava assim, cara, isso aqui eu só vou tratar com ortopedia funcional. Como que você... Por que você foi para ortopedia também? Tá, na verdade, eu faço ortopedia somente em crianças, né? Tem ortopedistas que fazem em adultos, mas eu não acredito na ortopedia com resultado em adultos. Mas eu acho que vai muito na linha da prevenção. Então, nós vamos direcionar e mexer nas arcadas dentárias da criança, prevenindo problemas maiores e muitas vezes até corrigindo uma mordida cruzada, um crescimento assimétrico, às vezes, que você percebe que já está acontecendo e você equilibra isso para que essa criança cresça corretamente e não termine com um lado do rosto maior que o outro, com uma assimetria lá no futuro e, às vezes, até tirando lá na frente de um tratamento mais complexo ou de uma cirurgia ortognática. Então, eu vejo a ortopedia como esse lado assim, preventivo maravilhosamente eficiente. A ortopedia... Eu não sabia que tinha ortopedia funcional em adultos. Eu achava que era só em criança. Tem. Tem. Porque, na verdade, a ortopedia funcional para mim em adultos é o bucomaxila, é a cirurgia, porque o paciente já passou, né, do crescimento ósseo, e aí como que você consegue reverter uma deformidade... Ou né? provocar um crescimento em quem já não está crescendo. Crescendo mais. Né? Então, a gente não provoca ou não cria um crescimento na criança. Você dá a condição dela crescer o tanto que ela tem que crescer. Direção. Uma direção para o crescimento. E espaço, né? Sim. Então, você abre um céu da boca para a mandíbula poder crescer do jeito que ela deveria, né? Agora, a gente não tem o poder de fazer um osso crescer. Se a gente não tem nem criança, imagina num adulto, né? Mas esse é um outro assunto muito polêmico e que dá outra briga muito grande aí, porque tem a linha que acredita em tudo isso e pacientes que ficam uma vida com um aparelho ortopédico, uma vida. Você consegue diagnosticar o paciente que tem uma deformidade que esse paciente não vai escapar da cirurgia? Ou seja, olha, você tem uma deformidade severa, nós vamos fazer um tratamento de ortopedia para poder melhorar isso, mas se você quiser ter o resultado esse, você vai precisar lá na frente fazer cirurgia, ou é algo que você sempre tem que ficar acompanhando? Porque o paciente de ortopedia funcional, você passa uma vida com esse paciente, né? 10, 15 anos, você tem que estar acompanhando, né? Então, a gente vai ter que acompanhar mesmo o crescimento dessa criança. Então, uma criança que dependendo da idade, você já vê uma mordida muito diferente, um queixinho muito para frente. Para aquela idade, você fala, isso aqui vai ser cirúrgico. A gente explica para os pais e fala, a gente pode tentar reverter isso, mas muito provavelmente ele ainda vai ter que fazer uma cirurgia lá na frente. Só que nesse meio tempo, a gente pode fornecer para esse paciente, né, um conforto e até uma estética melhor
durante esse processo, porque uma cirurgia ortognática só vai poder ser feita com 17, 18 anos, né? Então, é muito triste para uma pessoa que tem uma queixa de face ter que esperar até lá. Mas é muito importante a gente saber a hora de falar assim, ó, até aqui a gente consegue melhorar. Não adianta a gente ficar 10 anos com aparelho ortopédico, porque daqui para frente eu não consigo melhorar. Então, agora vamos parar e lá na frente ele vai ter que operar. E tem casos em que a gente até acha que o problema é esquelético, só que tem muita questão de postura errada das arcadas. E aí você consegue melhorar essa postura e o paciente sai dessa cirurgia lá na frente. Aí você consegue melhorar essa mordida e tira ele da cirurgia, porque, na verdade, ele não era um caso cirúrgico. Porque quem é cirúrgico. E quem não é, não é, né? Essa diferenciação é muito importante. E o paciente também tem que ficar bem claro, porque às vezes ele gera uma expectativa que você vai resolver o problema dele. Ou com aparelho, e o caso é cirúrgico. E o caso é cirúrgico. Essa clareza, essa transparência é muito importante, né, no começo do tratamento. Vamos falar sobre a ortodontia e inovações, que está dentro da especialidade, vocês duas como ortodontistas. Eu considero vocês como orto raiz, tá? Porque nós estamos com a doutora Ana desde 2007, estamos falando de 17, quase 20 anos, né, na ortodontia. E da doutora Sumara, especialista em prótese, a ortodontia 2013, você veio depois, né? Uhum. Você veio na ortodontia depois. Sim. Você falou que quero pegar essa onda da ortodontia e veio em 2013. Mais 15 anos, dá mais 12, 13, 2023, quase 15 anos na ortodontia. Na verdade, assim, isso foi a data da especialização, porque antes da especialização de prótese, eu já tinha feito um aperfeiçoamento da ortodontia. Da ortodontia. Porque eu tinha a ortodontia como uma especialidade que iria me ajudar na prótese. Ah, Aí legal. depois eu acabei fazendo a especialização. Multidisciplinar. Sim. Hoje, dependendo da especialização que você faz, né, é mais para a questão de você entender dos avanços da tecnologia, porque o tratamento em si da ortodontia parece que ele, uma vez que você tem uma linha, né, que você segue, que tem algumas filosofias, Hugo Trevisi, tem do Capelosa, né? Sim. Só vai mudando a questão de tecnologia, inovação, entra um aparelho novo, 3M, o aparelho tem os transparentes, tem os brackets, mas parece que o caminho é o mesmo, né? Assim, a questão eu não sei se muda isso, né? Na questão a forma do tratamento. Agora, eu não sei com os alinhadores, obviamente, que... Aí virou a página. Aí virou a página. Quando a gente fala de alinhador, aí... Aí o nosso aprendizado teve que não zerar, mas a forma como tratar mudou demais. O diagnóstico continua sendo o mesmo e o seu objetivo continua sendo o mesmo no final do tratamento. Mas a forma de tratar... Você tem a parte da... Você entrou no Invisalign Doctor desde 2017. Sim. Ou seja, você passou aí 10 anos, bract, ferro, arame... Como foi para você mudar isso? Obviamente, você entrou em 2017, mas você foi convencido em 2017 de fazer o curso se tornar. A começar a ver isso. A ver isso. Como que foi para você essa mudança de chave? E se você hoje faz 100% dos seus casos alinhador ou se você tem casos ainda com bract lá? Essa mudança, mudança não, mas querer aprender uma nova técnica Sim. foi bem desafiadora, né? Uma técnica que é muito digital. Então, a gente estava muito acostumado ali com uma coisa analógica, vamos dizer, de colar, de mão, braçal, um trabalho braçal. Perfeito, mão. E hoje em dia a gente faz um planejamento num software, você enxerga aquilo, você usa ferramentas 3D para que o seu tratamento dê certo. Então, assim, é uma mudança mesmo de chave aí para acompanhar a evolução da ortodontia, que agora eu acho que isso tudo já está bem assimilado na minha cabeça, no meu dia a dia, mas ainda faço cursos, ainda vou em busca de aperfeiçoamento, porque é muito rápido. É né? tecnologia, né? Rápido. Você tem que acompanhar. É muito rápido. E ainda tenho, sim, pacientes de aparelho fixo, gosto de aparelho fixo. Fazer os arcos. Fazer os arquinhos, colar os bracket, não acho ruim, não. E daí a gente entra no perfil do paciente, né?
são ferramentas diferentes. Então, a gente vai avaliar o que é melhor para um e o que é melhor para outro. Não Perfil, vou mudar, obrigar alguém a colocar um alinhador se aquele não é, o perfil do paciente não é para alinhador. Como que foi para você, doutora Sumara, essa mudança de chave, já que você vem de uma tomada, né, de mão, você já tem uma, né, uma escola um pouco mais acentuada dentro da odontologia, esse negócio de tecnologia, de você confiar num software que ele vai te dar os caminhos. Eu acho que, eu não sei, mas parece que para você foi mais difícil ser convencida ou não? Ou você abraçou essa questão da tecnologia? Porque os ortos que eu acompanho, que é da sua geração, eles têm mais dificuldade não de aprender, mas de aceitar essa questão de novas técnicas e tudo mais. Como foi para você? Então, eu sou o tipo da dentista, já com muito tempo de formado, mas que eu não aceito eu não estar atualizada. E eu comecei a perceber que a odontologia estava indo para esse caminho da tecnologia, da ortodontia digital, e aquilo começou a me incomodar no sentido de que eu vou usar? Não sei, mas eu quero aprender. Se eu sou ortodontista, eu tenho que ter essa ferramenta para oferecer. Ou, se eu vou falar mal dessa ferramenta, eu tenho que conhecer, porque eu só vou falar mal daquilo que eu conheço. E aí eu, com dificuldade, sim, me tirou totalmente da minha zona de conforto, totalmente, porque eu fui ter que aprender mais de informática, do básico, fiz o credenciamento, mas depois eu fui buscar um curso mais avançado para conseguir. E eu, assim, hoje, assim, eu tenho um orgulho de mim mesma, porque é muito mais difícil mesmo para a minha geração. E eu tenho muitos colegas da minha faixa etária, do meu tempo de formado, que, assim, você fala, elas, Deus me livre, eu tô fora. E eu falo, não, eu tentei e consegui, estou feliz. Conseguiu avançar nessa questão, né? E hoje eu falo, ai, que bom, porque é possível aprender e não tem volta, é um caminho sem volta. A tecnologia está entrando em todas as áreas. Em áreas da saúde, muito. E se a gente não entrar nisso, então tem que aposentar. Então, não é fácil. No começo, a gente fala, nossa, 1000 vezes eu prefiro um aparelho fixo do que a hora que o paciente do alinhador entra e senta na sua cadeira, você treme, né? Como se a gente fosse recém-formada que está começando a atender, né? E depois você vai pegando toda aquela bagagem, né? Mas, ao mesmo tempo, você fala, se eu não fizer isso, então deixa eu planejar minha aposentadoria. É bem isso. Você tem 100% dos seus casos com alinhador ou você ainda usa os aparelhos convencionais? Eu ainda tenho, eu sou praticamente ortodontista de adultos e alguns adultos sêniores. Tenho paciente com 60, 65 anos. E esses, particularmente, já usaram aparelhos ortodônticos, muitos fixos, na época onde se colocava banda em tudo. Então, ele não quer nem pensar em aparelho fixo. Quando eu ofereço um método, uma forma, uma ferramenta onde vai usar aparelhos, correção através de alinhador, a aceitação é muito maior. Então, hoje, eu tenho maioria com alinhador, mas ainda tenho alguns pacientes com aparelho fixo e eu acho que daqui a pouco eu não vou ter mais com aparelho fixo. E não é que o aparelho fixo metálico, cerâmico, não funcione. Ele funciona maravilhosamente bem, mas as pessoas não vão querer. Na minha opinião, é assim, elas não vão querer mais. Eu fiz tratamento ortodôntico com o aparelho convencional, fiz com aquele que era o tratamento rápido, aquele aparelho dos anos 2000, que autoligado, fui o cara do autoligado. O dentista, aparelho rápido, a fama que ficou. Ficou a fama do autoligado. E fiquei, mas de rápido não foi nada, foram 3 anos tristes da minha vida de aparelho fixo, que aquilo lá quando quebrava o fio entrava. Hoje você pode... Não, eu tenho vontade de voltar lá e falar assim, cadê o tal do alinhador? Só para eu ter a sensação de usar o alinhador e falar assim, um dia eu usei alinhador, porque foi sofrimento. Meus filhos todos usaram, todo mundo entrou na horta, porque é genético, né? Uhum.
e sofrimento total, filha. Eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tivesse que dar um conselho pra alguém... O duro do alinhador é que o paciente precisa colaborar, né, doutora Ana? Se não colaborar... Então, e puxando isso que você falou, eu acho interessante observar os pacientes assim, que já usaram aparelho fixo e agora estão fazendo um retratamento com alinhador, eles acham o alinhador uma maravilha, porque tem o comparativo do aparelho fixo, sim. do ferro entrando na bochecha, da limpeza do bracte e tal. Mas o paciente que vem já para o primeiro tratamento de alinhador, ainda assim consegue reclamar de algumas coisas do alinhador. Por quê? Porque não tem aquela comparação. Claro, é uma coisa na boca. Não, eu falo, não é uma delícia usar alinhador, gente. Gostoso é ir passear no shopping, tomar sorvete. Quem que quer pôr coisa na boca, ficar com aquilo 22 horas por dia? Ninguém quer. Mas é o que a gente tem de melhor, de mais confortável, de mais estético hoje em dia, né? Mas essa exigência hoje em dia dos pacientes de querer o máximo também de conforto tá virando até um problema, né? Porque nada quer. Ai, mas isso vai aparecer, mas eu não quero que cole nada aqui. Um pontinho de resina transparente, que é importante colocar para o alinhador funcionar. Ah, não, mas e se tiver que pôr isso, eu não vou usar. Mas volta lá, vai usar o aparelho fixo para ver como era. Eu acho que o aparelho fixo, você passa raiva com ele, mas você não tem o que fazer. Ele está travado lá e acabou. Então, você não tem para onde correr. O alinhador, eu queria ter essa experiência, mas eu não sei se eu seria o paciente do alinhador. Porque eu ia sabotar demais a dentista. Tipo assim, 22 horas eu ia usar 8 horas. Eu ia comer e não ia colocar de novo. Sei lá, eu ia sabotar demais. Eu não ia ter essa disciplina. E isso o paciente tem que ficar bem claro, né, doutora Sumara? Porque senão o tratamento também não anda. Como que é isso? Com certeza. Né, a gente tem estratégias aí, conversas para poder propor e fazer com que haja adesão do paciente para o tratamento, senão a gente não vai ter resultado e ele tem que estar ciente disso. Como eu atendo adulto, eu explico, converso, se ele não estiver usando, chamo para uma nova conversa, mas eu tenho um bom diálogo, uma boa conversa? Uma boa conversa, um bom diálogo e uma boa aceitação. Eu tenho bastante paciente comprometido. Então, assim, a maioria usa bem. É algum outro que vai para esse perfil aí que vai sabotar o dentista. Mas a maioria, por quê? Porque o adulto, ele paga o tratamento dele. Não é o pai que está pagando. E ele não é a mãe que está pagando. Ele sente no bolso. E isso também ajuda com que ele se comprometa. Porque tratamentos com alinhadores, ele tem, por conta da tecnologia envolvida, o custo é um pouco maior. É muita tecnologia. É desde o momento que a gente inicia a consulta. A gente vai fazer fotos através de um aplicativo e depois vai estudar, vai para uma plataforma da empresa e aí a gente vai trabalhar ali dentro daquela plataforma. Então, assim, tudo isso tem um custo envolvido. A fabricação dos alinhadores é por impressão 3D, então tem que ter esse custo. E aí o paciente que aceita, a maioria eles se compromete, porque sabe que custa caro. Você deixou, doutora... Pode falar. E essa conversa de qual o perfil do paciente para ver qual ferramenta a gente vai usar, alinhador ou aparelho fixo, é meio assim, olha, a responsabilidade é de nós dois. Você tem que usar. Eu tenho que fazer o planejamento bem feito para as coisas acontecerem como deve ser. E a sua função vai ser usar. Eu falo para os meus pacientes assim, é como se você estivesse de aparelho fixo. Você precisa pensar assim. Você está de aparelho fixo, mas você tem o benefício de poder tirar na hora de comer, na hora de higienizar e só. Que já está ótimo. Sim, porque, que é tudo para o paciente. Não né? é tudo. Você come sem aquilo. Você pode comer tudo que você quer. Não igual do aparelho fixo, que não pode comer coisa dura, tarará, tarará. Na hora de limpar, não tem aquele monte de passa-fio, escovinha, bitufo, tal. Então, facilita demais. Então, geralmente, eles aderem porque eles sabem o benefício que ele está tendo, né? E o tempo de tratamento, se você fizer direito, vai ser rápido. Se você sabotar a dentista, né? Não acaba. Do mesmo jeito que com o fixo não acaba, com o alinhador também não vai acabar. E aí enjoa, né? E aí desmotiva. Aí... Você hoje na cirurgia ortognática, a gente faz muito conteúdo, como a gente estava conversando aqui, pelo canal Nabucocast.
O cirurgião, quando ele faz a cirurgia ortognática, a preocupação dele é a estabilidade, né? Porque uma vez que você fez a cirurgia, você tem que estar ciente de que aquilo tá firme, né? Para você não ter problema no pós-operatório. Essa analogia falando sobre os alinhadores. Quando você começou a utilizar os alinhadores, e o que a gente vê dentro de alguns eventos que nós organizamos, que o cirurgião, dentista, com os alinhadores, parece que ele perde um pouco a mão ou ele fica mais na mão do sistema do que na mão dele, na questão do tratamento. Tem essa... existe essa possibilidade de você ficar um pouco meio que de fora, porque uma vez que você fez o planejamento, nos brackets você trava ali, fez aquilo, você já sabe o que vai acontecer. No digital você faz o planejamento e aí... a pergunta é, no meio do tratamento, você não tem mais dificuldade de controlar isso num paciente que tem um caso mais complexo? Como que é isso? Não. Justamente eu não aí... sei se minha pergunta... Não, se eu... Deu para entender perfeitamente. Deu para entender perfeitamente. E esse é uma ideia errada que a maioria das pessoas tem justamente sobre isso. Quem tem que fazer esse planejamento é o ortodontista. E essa é a nossa grande curva de aprendizado. Saber mexer nesse software, porque quem faz o movimento do dente tem que ser a gente, não o software ou não um técnico da empresa dos alinhadores. Se eu não tiver noção do que eu quero, ou se aquilo que veio planejado vai realmente acontecer ou não, ou seja, se isso é previsível ou não, aí o tratamento vai estar meio condenado a não dar certo, porque a gente tem que mexer muito nesse planejamento, com a nossa mão mesmo. Falar assim, não, eu quero que esse dente gire um pouquinho mais. Para ele girar um pouquinho mais, eu preciso colocar aqui um attachment diferente do que o que está. Então, a gente muda demais isso. E esses são os cursos que a gente tem feito para aprender isso, desde que veio essa ortodontia digital. Tá? Então, de jeito nenhum, a gente está entregando um tratamento que foi feito pela empresa. Porque nos brackets você tem a mão, você tem o controle. Sim. E o que se fala muito é que você pode perder o controle durante o tratamento com os alinhadores. Depois que você fez o planejamento, as consultas, no andamento disso, já está tudo desenhado o que vai acontecer. Porque os alinhadores, o tratamento chega todo para a gente. Então, tudo vai depender de como você desenhou essa boca lá no início, desse planejamento, entendeu? Aí você manda produzir. Então, os alinhadores vão ser produzidos para terminar naquela posição final que você colocou no software. Mas quem que fez isso? O ortodontista. Aí que está a diferença entre ortodontistas e ortodontistas. O planejamento foi bem feito, então o alinhador vai funcionar. O planejamento foi feito pela empresa e você chegou lá, viu o primeiro clean check, que a gente chama, Sim. que é esse planejamento, e aprovou. Entendeu? Essa é uma pauta muito discutida entre quem faz os alinhadores e quem não faz. Uhum. Quem não faz, olha, eu quero ter o controle do meu tratamento. E ele tem uma sensação de quem faz os alinhadores, você fica dependendo de um técnico, de um software. Como que você avalia isso, doutora Sumara? Eu concordo com a Ana Cristina que o grande X da questão dos alinhadores é um bom planejamento digital. E isso é o mais difícil mesmo. Então, a gente tem ali o começo, meio e fim do tratamento. Se eu não tiver a visão de a hora que eu estou vendo aquela filmagem, a evolução do tratamento no software, de que alguns movimentos não vão acontecer, ou porque aquilo ali acontece tudo ali no computador. No computador fica lindo. Mas eu que conheço a biologia, eu tenho que dizer, esse movimento não vai acontecer. Porque eu, como ortodontista raiz, sei que aquele movimento não vai acontecer. Então, eu falo, esse movimento não vai acontecer. Faça uma mudança aqui, faça um movimento mais lento e isso eu vou... Só que isso tudo é feito antes. Então, assim, a diferença da ortodontia convencional é que, realmente, a ortodontia convencional permite você pensar na hora. O paciente sentou ali na sua cadeira, deixa eu ver como tá, vou fazer isso. O Invisalign ou outros alinhadores, você tem que pensar antes. Doutora Ana Cristina, quando você começa o tratamento e aí você precisa refazer, ou seja, você criou uma direção
E aí o paciente começa a voltar para você e você fala assim, cara, não está acontecendo, porque isso acontece. Sim. E como que é você redirecionar isso? Você precisa entender se existe uma participação, se o paciente está participando do tratamento, você precisa entender se algo no seu planejamento que você fez por alguma razão não está acontecendo, ou se não é a anatomia, quando não responde o corpo, a biologia do paciente não corresponde. Como que é você redirecionar esse tratamento? Agora vem a pergunta. No convencional, você tem isso com mais agilidade ou quando você precisa fazer isso no alinhador, isso é mais ágil? Com certeza, no convencional, a gente tem mais possibilidade, né? Você de reverter. Raciocina ali na hora, na consulta, você recola uma peça, você muda alguma coisa, faz uma alça tal, e resolve na hora. De um mês para o outro você consegue ver isso, sim, né? Sim. No alinhador, aí depende da causa. Se foi falta de uso do paciente, então você pode direcionar a voltar alguns alinhadores para ver se a gente consegue recuperar aquilo e continuar dando andamento, sem precisar refazer tudo. Se já está perdido, se a adaptação do alinhador já era, muitas vezes a gente tem que pedir outros alinhadores, tá? E continuar dali. Não é que você vai perder tudo aquilo. Porque não vai adiantar ficar trocando aquela sequência que já está pronta, porque já desadaptou. Porque imagina assim, um alinhador vai funcionar esperando na sequência. O que o anterior fez. Sim, sim. Né? Se aquilo não aconteceu, tudo vai se perdendo. E também existe, assim, problemas específicos, assim. O incisivo lateral, o dentinho aqui que a gente tem, é um dente chato para conseguir movimentação, tanto no aparelho fixo como no alinhador. Então, a gente sabe que ali a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e a gente já se precaver no planejamento para que isso não aconteça. Mas, se acontecer, às vezes a gente também tem um recurso, cola um botão, põe um elástico, que a gente pode tentar reverter da mesma forma que a gente faz com o fixo, durante o tratamento. Mas é mais difícil. Essa que seria a conclusão, doutora Sumana. Falando na questão do redirecionamento do tratamento, no convencional não é mais fácil para você conseguir reverter isso do que você ter que... Sim, o convencional a gente pode realmente mudar alguma coisa no aparelho ali, já com o objetivo de conduzir de outra forma, né? Ter outros movimentos. Nos casos de alinhador, fatalmente a gente ou faz algum detalhe, mas normalmente é reescanear, reestudar, e aí tem o tempo da confecção dos alinhadores, o tempo que a empresa vai mandar novos alinhadores para conduzir. Então, é mais demorado, sim. E a possibilidade de você fazer o tratamento híbrido, existe essa possibilidade? Doutora Ana, você já teve alguma experiência onde o paciente começou com o fixo e termina com o alinhador? Sim, e o inverso também. Não o inverso totalmente, mas o híbrido é uma coisa que vem crescendo bastante. Isso. Porque é vantajoso, às vezes, a gente colar, por exemplo, nos dentes do fundo, alguns brackets que vão trabalhar juntamente com o alinhador. Então, isso não vai comprometer a estética do tratamento, ele vai continuar com alinhadores invisíveis, né? Ninguém vai estar vendo que está com o aparelho fixo, mas a gente agiliza esse tratamento, esse alinhamento dos dentes e acelera esse tratamento. Então, um tratamento mais complexo, em que seria muito longo com o alinhador, e também seria muito longo com o aparelho fixo, se a gente juntar as duas técnicas, a gente tem a ganhar e o paciente também. Uma vez que o profissional ele tem que ter uma curva acentuada de conhecimento nas duas áreas, né, doutora Sumana? Sim, isso é fundamental, fim, né? É fundamental. E, como é tecnologia, é muito rápido. Quando a gente está pegando a mão para lidar com o software, ele traz uma novidade e aí a gente tem que trabalhar para aprender aquilo e para continuar. O planejamento que você faz quando você tem um tratamento híbrido é diferente, porque você tem os movimentos do bracket associado junto com o alinhador. O sistema ele entende quando você coloca
esse planejamento que você vai fazer o tratamento conjunto com os bractes? Sim, entende. Mas, de novo, isso tem que estar tudo dentro do planejamento. O que eu vejo que existe realmente essa tendência a híbridos, e vejo mais ainda assim, nos Estados Unidos está muito isso. Começa com o fixo para os movimentos mais difíceis, para o alinhador, que são os de rotação, e aí deixou tudo meio mais arrumado, a casa mais arrumada, vai para o alinhador, porque fixo tem toda a desvantagem de ser fixo, da higiene e tudo mais. E também essa questão de agregar algumas coisas do aparelho fixo no alinhador. Mas eu estou vendo uma tendência a realmente fazer fases. Uma fase com fixo, passar para o alinhador. Ou faz uma fase com o alinhador, na finalização, alguma coisa fixa. Eu faço uma pergunta para todos os ortodontistas que trabalham com alinhadores e encaixando justamente nessa última questão que eu levantei com vocês do tratamento híbrido. Isso mostra que, eu estou afirmando, isso mostra que o alinhador não é possível tratar todos os casos, doutora Ana? Eu acho que hoje em dia os alinhadores tratam todos os casos da mesma maneira que todos os casos que são possíveis de ser tratados também com o fixo. Tem casos que não é nem para um nem para outro, né? Nenhum dos dois vai resolver. Boa resposta sua, porque nunca ninguém havia falado isso. Até então, a resposta que eu entendo é que ou sim ou não vai depender de cada caso. Então, mas pode concluir. Eu acho que a ferramenta você vai escolher de acordo com cada paciente. A limitação já está naquele paciente. Se o caso é cirúrgico, nenhum dos dois vai entregar 100% o tratamento no final, tá? Agora, com a evolução dos alinhadores, e isso está sendo uma coisa muito rápida, várias marcas aí no mercado entrando, querendo correr atrás. Então, isso para a gente é muito legal, porque a qualidade está aumentando muito, né? Eu acho que tem casos até que são melhor tratados com alinhador do que com fixo, casos complexos. Você sabe que essa é uma pergunta, assim, e que gera uma certa divergências, né, com relação a 100% dos casos ou não. Quando eu participo de alguns eventos e tem o tema alinhador, essa é a pergunta que eu faço para todos os profissionais, se você consegue tratar 100% dos casos. Eu vou confessar para você que há alguns anos que eu estou fazendo entrevistas, são poucos dentistas hoje, né? No começo tinha mais. São poucos dentistas que dizem que você consegue tratar 100% dos casos. Até speakers, né, de alinhadores, que eu entrevistei lá no passado, hoje ele consegue dizer assim, quase todos os casos. Aí ele cita casos específicos que o alinhador ainda, né, que ele prefere fazer com aparelho, mas que, obviamente, lá na frente, a aligner, enfim, vai poder trazer, né, um tratamento 100%. Mas, voltando à pergunta, você acredita que consegue de 100%? Eu acredito sim que consegue, mas também falo a mesma coisa. Caso cirúrgico é caso cirúrgico. Compensar uma oclusão que, teoricamente, seria cirúrgica é difícil para as duas linhas. Então, quando dá para tratar ortodonticamente, dá para tratar com alinhador, sim. Doutora Ana Cristina, eu queria que você falasse com relação à questão da tecnologia. Eu acho que uma das coisas que mudou muito na ortodontia digital, né, e é bem claro isso, com relação ao escaneamento do paciente. Os scanners, né, facilitou muito a vida do ortodontista, acho que no modo geral, né, que você usa não só para ortodontia, implantodontia e outras áreas também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios que essa questão digital trouxe no dia a dia do ortodontista. Sim, realmente, hoje eu não me vejo mais trabalhando sem o scanner no consultório. Além do conforto para o paciente, né? Então, como eu atendo muita criança, eu escaneio, não tem mais a massinha para a moldagem, né? Sim. Aquela experiência ruim de massinha na boca e tal. É tudo muito limpo, né? Você não tem que fazer modelo de gesso, pedir para o protético passar a pegar e ele tem que ter um motoboy que vai buscar. Então, você manda esse arquivo por e-mail, ele imprime no laboratório dele, numa impressora 3D, e confecciona o aparelhinho, a placa de bruxismo, o que for que você pediu, de uma forma muito mais prática e rápida, né?
e você consegue repetir, né? Uma vez que você errou ali e não ficou legal, Sim. agora na moldagem você tirava, fazer tudo esperava, de novo. tinha que... Que acontece, você precisar fazer de Bastante. novo. Você tira e não fica legal, né? Sem contar a precisão mesmo daquele modelo, né? É superior a uma moldagem. A moldagem é o que a gente chama de distorção. Se ela ficou num lugar quente, se demorou muito tempo para você pôr o gesso para fazer o modelo, pode acontecer uma distorção e depois aquela não é a boca do paciente. Aí, a hora que chega o aparelhinho, tá errado, não está encaixando. E com o escaneamento, até hoje eu não tive nenhum caso que isso aconteceu, né? A precisão é muito maior, muito melhor. Doutora Sumara, a gente está falando de um avanço e tanto dentro da ortodontia, especificamente do que a gente está falando hoje, que eu vejo um benefício muito grande para o paciente, né, nesse sentido de você não precisar da massinha, para o cirurgião, né, que vai fazer a solicitação do aparelho, enfim. Mas eu queria que você falasse na questão do planejamento. Uma vez que você tem o scanner ou você faz a moldagem no modelo convencional, o quanto isso influencia no planejamento? Quais são as vantagens que você tem? No final do tratamento, uma vez que você fez no modelo convencional ou no scanner, a chance do resultado é o mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, dentro da ortodontia, o modelo digital, você tem recursos de trabalhar com planejamento 3D, fazer mudanças de posição ali dentro do software com aquele modelo. E dentro da outra especialidade que eu tenho, que é a prótese, também você tem um modelo digital onde você pode desenhar o seu sorriso no digital, em cima do modelo, enviar esse planejamento para o técnico, ou mesmo enviar somente o modelo para que o técnico faça o desenho, que antes a gente chamava de enceramento, hoje a gente chama de enceramento digital, tudo sobre o digital. Então, assim, a gente ganha muito tempo e é mais ou menos como se antes a gente escrevia um texto na máquina de escrever, se você errasse, tira tudo, joga aquele papel no lixo e começa de novo. No digital, um clique, você apaga a imagem que você está fazendo e faz uma nova imagem, um novo desenho, um novo planejamento. É outra vida É outra vida. E é assim, é o que eu falo, as pessoas que não estão saindo da zona de conforto como eu saí, né, na minha idade, estão perdendo tempo, porque realmente depois não tem nem comparação. É muita diferença. Doutora Ana, uma das coisas que a gente está falando aqui sobre a questão do tratamento do paciente é um tratamento convencional versus um tratamento hoje digital, né? Vamos falar aí digital e o convencional. E um dos benefícios que os alinhadores, né, apresenta é o tempo de tratamento. É verdade isso? O tratamento com alinhador hoje ele é mais curto ou não? Depende. Depende de cada caso. Em ortodontia, na odontologia, eu não gosto de taxar nada, né? Tudo vai depender do seu caso, a individualidade do seu caso. Então, assim, eu não gosto de falar isso para o paciente, que vai ser mais rápido. Durante o tratamento, tudo isso pode mudar. Então, não acho que é um fator assim relevante de falar assim, com alinhador é mais rápido. Tem casos que sim, mas que esse caso também não seria longo com o aparelho fixo. Então, eu não acho que isso é uma grande vantagem. Doutora Sumara, uma das coisas que eu mais questionava para o meu ortodontista é quando isso vai acabar, que dia que eu vou tirar o aparelho. E eu percebi que para o ortodontista, ele pouco importa. Você pode chorar, você pode implorar, você pode falar, você pode derramar lágrimas e falar assim, eu quero. Ele não está preocupado com isso. Ele quer, obviamente, finalizar o tratamento dele e finalizar bem. E o alinhador vende no meu ponto de vista, tá? Vende essa questão de mais rápido, a higienização e tal. Como que você vê essa questão da agilidade, do tempo? Independente, uma vez que o paciente fala assim, olha, eu não quero ficar com esse aparelho por muito tempo. Existe a possibilidade do convencional ser mais rápido do que o alinhador ou não? Eu queria que você falasse com relação ao tempo. Eu acredito que casos complexos são complexos com os dois e vão demorar nos dois também. Não acho mais ágil, não. Porém, casos complexos com alinhador, você vai ter um tratamento mais longo com mais conforto.
né? Então, assim, já é um caso complexo. No fixo, eu vou ter um caso longo com um aparelho que é um pouco mais desconfortável. Então, eu não vejo dessa forma e também não vendo o tratamento com esse foco No tempo. do tempo. Eu concordo. O ortodontista não gosta dessa pergunta. Quando vai acabar? Quando vai acabar? Porque a gente quer o melhor resultado. Então, desde o começo, eu deixo muito claro, até por eu ter uma experiência já grande, de que nós vamos terminar. A previsão é essa, porém, todo mundo pede uma previsão. Mas mais ou menos quanto tempo? Mas, à medida que eu for trabalhando no seu caso, eu vou ter um pouco mais de noção de como é a movimentação do seu dente, a gente vai conversando. E no alinhador seria assim, o quanto a pessoa está usando, está aderindo ao tratamento, para a gente ter também um bom resultado. Hoje, uma média de tratamento, o que a gente vê por aí, é uma média de 36 meses, né? Uhum. Uma vez que o paciente está há 5 anos com o aparelho, o paciente chegou, doutora, eu estou faz 5, 6 anos. Qual que é a luz que acende para você? É uma compensação impossível de acontecer? É uma média mesmo para todos os casos? Ou existe casos mesmo que o paciente pode ficar 7, 8 anos com o aparelho ou não? Como que é isso? Eu acho bem difícil. Casos acima de 5 anos, sim. Eu acho que é a complexidade. O que eu vejo, o que eu recebo, a maioria dos casos são casos que seriam casos cirúrgicos e que foram negligenciados e tratados como caso possível de ser corrigido sem uma ortognática. Doutora Ana, qual que é a sua experiência com relação a essa questão, né? O paciente muito tempo com o aparelho, né? Esperando tirar o aparelho, que essa é uma preocupação do paciente, e é algo que você precisa avaliar com mais atenção, né? Porque, em média, pelo que a gente vê aí, os colegas, 36 meses, às vezes ou menos ou mais, como que você vê isso? Sim, e não só o paciente quer tirar, mas a gente também se preocupa, porque parece assim que o dentista também quer chegar naquela perfeição a qualquer custo e não está preocupado com o paciente nesse sentido. É uma preocupação nossa também, não ter um tratamento muito extenso, porque a gente sabe o tanto que é cansativo, a gente também não quer ficar colocando forças nos dentes, nos ossos, por um tempo exagerado. A gente tenta agilizar esse tratamento o máximo possível dentro da possibilidade de cada caso. Agora, quando um paciente chega de outro dentista, vamos supor, estou há 5 anos com o aparelho, estou cansado, eu quero ver o que está acontecendo. Então, primeiro eu falo, vamos avaliar se o problema está no paciente, se o problema está no ortodontista, se o problema está no planejamento que foi feito e na condução do caso. Tem pacientes que ficam 5 anos de aparelho, mas desses 5 anos, 2 anos eles sumiram do consultório. E daí eles vêm assim, faz 5 anos que eu estou de aparelho, mas ele, né? Então, tem os dois lados da moeda, como em tudo na vida. 5 anos mais presente ou 5 anos ausente? Então, assim, né? o paciente é um bom paciente, ele quebra peça, ele vai nas consultas sem faltar, ele faz a parte dele. Isso é uma coisa muito importante. Não, ele fez tudo direitinho, o problema não está na condução aí do paciente. Tá, é um caso que precisava ser tratado de uma maneira e está sendo feita de outra, que nunca vai ser resolvida. Não adianta ficar 7 anos de aparelho se ele vai ficar batendo na mesma tecla e aquilo ali já não tem mais para onde ir. Né? Então, aí é erro de diagnóstico. Você trata paciente para cirurgia ortognática? Você faz sim, tratamento? Já fiz preparo. Não tenho muitos pacientes, mas já fiz sim. Com alinhador? Com alinhador nunca fiz. Não, fiz já com aparelho fixo. Com aparelho fixo, né? Na época raiz. E aí, tem experiência com tratamento ortocirúrgico com alinhador também ou não? Não. Só com aparelho fixo? Não tenho, mas se aparecer um agora, eu faço. vou encarar. Com alinhador. Com alinhador. Tem algum caso seu que você gostaria que foi desafiador, que o paciente chegou para você e você olha e fala assim, cara, esse paciente é ideal para um aparelho X, fixo, tal, você já sabe até como que você vai tratar esse paciente, mas você fala, agora eu sou do alinhador, agora eu estou na ortodontia digital, eu preciso pensar com o alinhador, e você fala assim, e agora? Tem algum caso assim? Tenho. Estou tratando esse caso, é um caso de agenesia de laterais, e a agenesia significa a ausência dos incisivos laterais,
e que o caso teria que ser conduzido para abrir espaço para futuramente ser colocado implante. Isso, dentro da ortodontia fixa, já era uma coisa de rotina, tranquilo, que eu já sabia meio começo, meio fim. Só que a paciente me procurou já com a intenção de alinhador. Já chegou e falou, olha, eu só quero fazer com alinhador. E vamos encarar. E eu estou muito feliz com a condução desse caso, assim, muito mesmo, porque está indo super bem. Já estou com os espaços, já estou com os provisórios instalados para futuramente colocar implante numa menina que 16 anos. Logicamente, ela não vai fazer a definitiva agora, mas o caso se conduziu super bem. Viva os alinhadores. Você tem algum caso assim, doutora? Sim, eu tenho um caso interessante de uma paciente que tem a genesia do incisivo lateral, ou seja, a falta desse dente, e ela chegou no meu consultório com aparelho fixo, um tratamento que estava se estendendo aí por anos, e, eu quero uma solução para isso, eu não aguento mais, adolescente. E aí a gente migrou para o alinhador, e a vantagem do alinhador, nesses casos, é que dentro do alinhador, naquele espaço onde falta o dente, a gente usa o pôntico. O pôntico é um dentinho de mentira que já fica dentro do alinhador. A gente põe uma resina ali da cor do dente da paciente. Então, enquanto ela está com aquele alinhador, ela está sorrindo. A única desvantagem é que ela precisa comer com esse alinhador. Então, na escola, ela come com cuidado com o alinhador, mesmo o correto sendo tirar. Nesse caso, eu falo, você pode comer, porque ela não vai ficar na frente dos amigos sem o dente, né? Mas traz uma segurança, uma felicidade para a paciente muito grande de não ter aquele dentinho solto preso somente no aparelho fixo, que é muito chato, pode soltar, ele fica rodando. Então, isso é uma das coisas que eu considero assim, uma evolução mesmo nos casos de agenesia, uma coisa muito legal do alinhador. Mas isso é para quando, por exemplo, você precisa extração, quando você faz Também. extração na frente, Sim. ele consegue fazer? Sim, exatamente. Nossa, que legal. É muito legal. E não só na frente. E tem gente que não faz o tratamento porque não quer extrair, né? Tem muita gente. Sim. Então, ele vai fechando aquele espaço, por exemplo, um pré-molar que você tirou que nem é tão da frente, mas que aparece. Vem pintadinho no alinhador, a cada troca você coloca essa resina e conforme o espaço vai fechando também esse pôntico, esse pontinho, essa resina de mentira que finge o dente. A hora que terminou tudo, pronto, ninguém te viu com espaço, entendeu? É muito estético, né? É muito legal. Doutora Subara, é possível fazer um antes e depois com os alinhadores e o paciente ver o resultado final? Essa é a 8ª maravilha do mundo, né? Aí que a gente ganha, né? Vamos dizer assim, ganha o paciente, é aí que o paciente fecha um tratamento, porque o recurso é esse, é possível. É possível hoje com fotos e é possível hoje com filme. Que legal. Você filma ele falando alguma coisa para você e a inteligência artificial, ela faz esse filme com ele falando, sorrindo, tudo aquilo que ele falou, repetindo, já com os dentes corrigidos. Top. Então, o paciente fica muito encantado, porque é muito natural. A inteligência artificial aí nesse programa, ela dá um show. Doutora Ana Cristina, hoje os pacientes estão cada vez mais buscando o imediatismo, né? Então, ou seja, ver o tratamento antes, né, de finalizar, eu acho que é o melhor dos mundos para o paciente. Mas você não pode estar também assumindo, às vezes, uma responsabilidade de um resultado que, às vezes, durante esse tratamento pode não acontecer? Sim. Isso é uma coisa que eu procuro deixar bem claro. Nós estamos fazendo uma simulação de um resultado. Ele deve chegar próximo daquilo, mas existem muitas variáveis aí que pode interferir. Então, o nome já diz, simulação é uma coisa próxima, não é uma promessa que aquilo vai acontecer 100%, né? E até porque eu dependo da colaboração do paciente. E é disso que eu quero falar agora em seguida, porque o tratamento com o alinhador depende do paciente, né? Muito. O fixo também depende do paciente, Sim. quando você fala de elástico, quando você fala, né, enfim, de outras combinações que precisa do resultado. Mas a pergunta talvez o maior desafio dos alinhadores, não sei se é você ter a participação do paciente no tratamento? Sim. No começo, eles estão muito... Ansiosos, querendo. Querendo. Mas também muito... Eles... Comprometidos. Muito comprometidos. Então,
eu falo que preciso usar 22 horas por dia, o começo vai muito bem, geralmente, e depois as pessoas começam a dar uma relaxadinha. Então, sempre a gente tem que estar chamando, tem que estar mostrando, olha, está indo bem, isso está acontecendo porque você está usando direitinho. E não tem milagre. Se não usar, o resultado não vai acontecer como deve. Então, assim, eu sou muito brava, até meus pacientes me chamam de brava, me taxam como brava, porque não adianta você ficar querendo falar assim, não, você pode usar um pouquinho menos no fim de semana. Você começar a dar brecha para o paciente usar menos do que ele deve, o negócio não vai acontecer. E aí, quem que vai ficar prejudicado? O próprio paciente. É isso que eu tento mostrar para ele. Você não quer terminar logo? Você não quer se livrar logo? Então, faz direito. Não é nada demais. Acostuma. Quanto mais você deixar ele na boca, menos você vai lembrar que você tem que pôr, você vai esquecer de pôr. Deixa na boca, né? Tira, come e põe na boca. Pronto. Esse comprometimento, doutora Sumara, talvez ele é muito importante para o resultado do paciente, né? Mas, como você falou, a questão do investimento que o paciente está pagando, isso faz com que ele se comprometa mais. É o suficiente ou, além disso, você precisa trazer um planejamento de orientação para que ele entenda perfeitamente o resultado do paciente? Eu, como trato muito adulto e realmente o comprometimento financeiro também é do próprio adulto, normalmente eu não tenho grandes problemas. Porém, eu uso alguma estratégia também para não perder esse comprometimento. E uma das coisas que ajudam muito é o chamado progress dos softwares, né? Então, a gente reescaneia com tempos em tempos e mostra ali no digital a evolução do tratamento e os resultados que a gente conseguiu e os que não conseguiu também. Então, olha, aqui poderia já estar aqui. Está usando direitinho? Eu dei uma falhada. Falou, olha, está mostrando aqui. Isso aqui não tem discussão. Está ali. É o preto no branco. É o preto no branco. E aí, quando tudo está maravilhoso, eles também ficam encantados e, nossa, que beleza, que bom. Não, mas eu sinto, eu vejo. E assim a gente vai. Esses pacientes que você trata, doutora Ana Cristina, que tem uma média de idade um pouco mais jovem, adolescente, a gente tem um fator da ansiedade desses pacientes, né? Como a gente disse, o imediatismo, né? Eles não querem nem começar e já quer estar terminando. Como que você lida com a ansiedade dessa meninada? Ou da meninada ou dos pais da meninada, ou dos pais, né? Da meninada. Eu não sei o que é pior hoje em dia. Então, eu acho que tudo que é combinado não sai caro, né? Explicar no início do tratamento se o caso é complexo, se vai ser demorado, se não vai, e que eu preciso que eles entrem comigo nessa jornada aí para que tudo aconteça bem, né? Então, fazendo a parte dele, tudo vai acontecer de um jeito mais leve e com tempo menor. A gente faz essas avaliações a cada consulta, que é uma coisa legal para o paciente ver. Então, a gente escaneia, faz uma avaliação desse tratamento, como era para estar e como está, para ver se está indo bem ou não. E, geralmente, quando está indo bem, isso é uma motivação muito legal para o paciente continuar fazendo a parte dele, diminuir um pouco dessa ansiedade e continuar em frente. Falar, ainda vai longe, né? Na questão dos alinhadores, acabou um pouco aquela pergunta que todo mundo faz. Quanto tempo falta para eu terminar? Quanto tempo falta para você tirar meu aparelho? Porque no aparelho fixo, você não tem esse prazo definido. Nos alinhadores, tem um número de alinhadores que aquele paciente vai usar. Então, ele sabe. Então, olha que legal, nós estamos na metade do tratamento. Isso eu acho bom. Então, vamos fazer tudo certinho, porque nós já chegamos na metade. Quem sabe a gente não vai precisar de mais alinhador depois. Então, é um jeito positivo, né, de estimular o uso certinho do alinhador, né? No fixo, não. É uma coisa assim, eu não sei. Quando que você vai tirar? Não sei. Quando tiver tudo em ordem, né? Isso eu acho que eu considero uma grande vantagem. A previsibilidade é maior com o alinhador. Com certeza. Muito maior. Isso é um fator importantíssimo, porque eu fui paciente ortodôntico, de ortodontia, e a pergunta e a preocupação era quando ia terminar o tratamento. E a pergunta que a gente odeia, né? Porque a gente também E a gente tem ama. certeza, Vocês né? odeiam, a gente adora. Doutora Sumara Chulucci, um prazer imenso poder falar com você no nosso podcast aqui.
teria mais 2, 3 podcasts com você aqui pelas suas especialidades dentro da odontologia. Mas fica aqui o nosso convite para quando quiser voltar, falar sobre disfunção temporomandibular, falar sobre prótese, que é um assunto que eu não domino muito, falar de prótese, viu? Mas eu sei que tem um mundo, um universo por detrás dessa área, mas sempre é um prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite e vir gravar esse podcast conosco. Foi um prazer enorme, gostei demais e topo vir aqui conversar de outros assuntos, com certeza. Obrigado mesmo. Doutora Ana Cristina Vasques, um prazer imenso poder recebê-la aqui no nosso podcast. Obrigado pela presença. Acho que o nosso papo foi muito bom, né? Muito bom. Foi muito bom. Eu que agradeço, foi uma honra e obrigada por me deixar à vontade aqui. Você conduziu aí super bem e deixou tirou a gente da zona de conforto aí do nosso quadradinho lá do consultório, achando que ia ser super difícil, mas foi super Primeiro tranquilo, podcast? super leve. Primeiro E aí, o podcast. que você achou? Foi legal, foi melhor do que eu esperava. Achei que eu ia ficar muito travada, muito tensa, muito engessada, mas foi bem legal. Maravilha. Tem alguma... quer finalizar? Dizer algo, doutora Sumara? Alguma coisa aí nessas considerações finais desse episódio? Não, para mim foi bem esclarecedor, assim, acho que a gente pôde falar tudo que dá maior dúvida de todos. E, assim, assunto em odontologia a gente não tem fim, né? Dentista não tem fim com esse assunto. Tem Mas eu muita não tenho nada, assim, para pontuar mais, não. Você já tinha gravado um podcast com a doutora Juliana, você falou, né? Sim, eu já tinha feito um podcast, mas gostei de novo e quero fazer mais. Eu acho que você gostou, que você está gravando pela segunda vez. E a doutora Ana Cristina também tem o nosso convite para quando quiser voltar. Eu acho que o nosso bate-papo foi muito bom. Minhas amigas, obrigado, viu? A gente que agradece. Você que nos acompanhou pelo canal da Odontocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva ainda. E você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio e vamos estar colocando na descrição desse vídeo os contatos da doutora Sumara, da doutora Ana Cristina, para que você que tem alguma dúvida, elas estão à disposição. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.